O inimigo, ele não é invisível, Joel. As pessoas não percebem que ele é um inimigo, porque ele está visível. Só que ele se fantasia de amigo. Ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza das pessoas. E eu tô falando do sistema. Parece uma coisa meio, uma entidade meio sistema. O que é o sistema? O que é o sistema? O sistema é a engrenagem de como as coisas funcionam. O sistema começa com o modelo educacional, que é seguido do emprego, que é seguido da previdência social. Esse é o sistema. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu não tive carteira assinada. Eu nunca na minha vida tive uma carteira assinada. Não tive carteira assinada. Não quis ter. Eu simplesmente desprezo a todo e qualquer tipo de previdência social que venha do Estado, toda e qualquer garantia, a ilusão de garantia que o Estado supostamente vai me oferecer. Eu simplesmente ignorei isso solenemente na minha vida. Não é porque hoje eu tenho grana. Eu fiz isso quando eu era pobre. Quando você não tinha. Flávio, você é uma pessoa que compartilha conteúdo na internet há muito tempo. Mas antes de compartilhar conteúdo na internet, você é uma pessoa de resultado há muito tempo. Tira todos os teus resultados, tira todos os teus cargos, tira todos os teus cases. Na essência, lá no mais íntimo, qual é a essência bruta do que você faz? A essência bruta, tirando todos os resultados, vai sobrar um jovem da periferia querendo encontrar seu espaço no mundo, que a partir do momento que começou a encontrar esse seu lugar no mundo, teve vontade de contar para outras pessoas como é que funciona. Um exemplo típico é o seguinte: quando eu era bem jovem, eu via uma pessoa bem arrumada na rua, eu tinha vontade de parar ela e perguntar: cara, como é que você fez? Como é que foi? Qual é o teu caminho? Eu tinha vontade de perguntar. Eu entendia que se alguém pudesse me explicar, encurtaria o meu caminho. Então, tão logo que aquele garoto começou a achar o seu caminho, as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu tive o sentimento oposto. Eu tive o sentimento de eu ser aquele cara que contava para outras pessoas como é que foi que eu fiz. E acho que isso que me levou a me tornar um líder dentro da minha empresa, ajudar outras jovens a transformarem as suas vidas. E depois que eu já tinha atingido um patamar bem elevado, estava morando nos Estados Unidos, meu negócio estava crescendo, eu já tinha mais de 7 mil funcionários, já faturava, tinha dezenas de milhões de reais de lucro por ano, enfim, eu já estava numa posição muito privilegiada. A internet, ela representou um microfone para eu contar para outras pessoas como é que funciona. Eu acho que se eu tivesse tido acesso ao que eu proporciono hoje, era tudo que eu queria na minha época. Tudo que eu queria era alguém que chegou lá me contando como é que era. Então eu vejo muita utilidade nisso, sabe, Joel? E me sentir útil para mim é muito importante. Porque para mim não basta desfrutar do dinheiro que eu conquistei, não basta só desfrutar das minhas conquistas, embora eu desfrute bastante. Eu também quero ser útil. É por isso que essa é a minha essência bruta. Essa tua utilidade que você deixa muito nítida na internet, distribuindo conteúdo na internet, muito forte, nas plataformas, milhões de seguidores. Você é o cara que tinha milhões de seguidores e grande massa crítica, não tinha nem 100 mil seguidores. Você fez movimentos, você liderou movimentos muito antes de muita gente. Eu sou um deles. Esses movimentos, esse conteúdo, essa mensagem, era para combater que tipo de inimigo? Que tipo de coisa? Que força é essa? Essa força que para muitas pessoas é invisível, para você é visível. E que você chegar para as pessoas e fala assim: cara, olha isso aqui, você não tá vendo, mas existe isso. Olha isso aqui não é teu amigo, isso aqui é um inimigo. Que força invisível, restritiva, que inimigo que é esse? O inimigo, ele não é invisível, Joel. As pessoas não percebem que ele é um inimigo, porque ele está visível, só que ele se fantasia de amigo.
ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza para as pessoas. E eu estou falando do sistema. Parece uma coisa meio, uma entidade meio... Sistema. O que é o sistema? O que é o sistema? O sistema é a engrenagem de como as coisas funcionam. O sistema começa com um modelo educacional, que é seguido do emprego e que é seguido da previdência social. Esse é o sistema. Isso tudo nessa camada se apresenta como a solução e a garantia para as pessoas. O sistema educacional padronizado pelo MEC é muito ruim, é muito fraco, é muito defasado, então ele não tem condição de dar garantias para as pessoas, ao contrário, é uma máquina de desigualdade social. Aliás, quem tem acesso a uma educação melhor, porque o pai pode pagar, não aquilo que o Estado oferece, tem vantagem. E eu percebi isso cedo quando fui fazer concurso público, e vi que eu estava muito atrás, embora eu fosse um dos melhores alunos da escola pública. Então eu, com 13 anos de idade, fui fazer um concurso público, e eu era um dos melhores alunos da turma. Me dei conta que eu era um dos piores daquele concurso, então eu me senti enganado. Eu estava seguindo uma cartilha à risca, e de repente, sendo um dos melhores alunos daquela cartilha, eu me tornei um dos piores naquele concurso. E não só não fui aprovado naquele concurso, como eu quase fui reprovado na 8ª série, porque minha mãe deu o salário dela inteiro para pagar aquela escola para mim, e eu não só me deparei com o meu fracasso, mas eu me senti enganado, já com 13 anos. Mas como assim? Porque eu estava numa escola que eu era um dos melhores, como eu posso ser um dos piores aqui? Então estavam me enganando lá. Sim. Estavam me enganando. Depois, no final por 3 anos eu fiz o mesmo concurso até ser aprovado, mas levei 3 anos. Tirei a diferença, mas foram intermináveis 3 anos. Eu parei de estudar, inclusive, não fui para o ensino médio, porque eu foquei 100% naquele concurso. Sim. E aí depois, eu indo para a escola, eu pegava um ônibus que passava numa rua, que se chamava Avenida Suburbana, no Rio de Janeiro, e essa rua é uma rua cheia de bancos. E eu percebi que, numa determinada data do mês, aqueles bancos ficavam com uma fila interminável, rodando o quarteirão. Eu achava estranho, eram só velhinhos, né? Naquela fila. E uma vez eu perguntei para uma pessoa dentro do ônibus, os ônibus eram lotados, eu em pé, do lado de uma pessoa, eu tomei coragem e perguntei para aquela pessoa do que se tratava aquela fila. E ela falou para mim, aquilo ali é a fila da aposentadoria. Eu olhei para aquela fila da aposentadoria, vi um monte de velhinhos, um calor de 38 graus no Rio de Janeiro, com uma sombrinha, né, com um guarda-chuva, naquele calor, esperando para receber a sua aposentadoria, que certamente era uma mixaria. E aí eu me lembro, quando eu olhei para aquela fila e falei, eu nunca na minha vida vou estar naquela fila. Nunca eu vou entrar nessa fila. Que aquilo ali é o quê? É a fila do último estágio da vida de quem está dentro do sistema, que é a aposentadoria. E olha que naquela época não é como hoje. Naquela época você aposentava com 50 anos, depois teve reforma da Previdência, passou para 60, depois teve outra reforma, e vai ter outras, porque a conta não fecha. É um modelo falido, é um modelo que promete garantias, promete segurança, mas é um modelo completamente falido. A conta não fecha da Previdência e não vai fechar. É impossível fechar. É uma questão matemática. Então, no fundo, esse inimigo, ele se apresenta como amigo, mas na verdade ele é inimigo. Por que é inimigo? Porque o cara passa 10, 12 anos estudando nesse modelo que é falido, depois ele vai para um modelo trabalhista que explora a pessoa. E aí não é empresário que explora a pessoa, é um modelo que explora. Por exemplo, o funcionário tem o FGTS. O que é o FGTS? Nada mais é do que o dinheiro do próprio funcionário, que é confiscado pelo Estado e que é obrigado a ficar numa conta a qual ele não tem acesso, e que esse dinheiro fica aplicado e não corrige sequer a inflação. Cara, isso é... É um confisco do dinheiro do cara.
Não, mas isso aí é um fundo de garantia para te proteger. Ou seja, o inimigo, ele se traveste, ele se fantasia de amigo. Não basta confiscar o dinheiro, não basta não corrigir o dinheiro, tem que inclusive fazer você se ajoelhar para dar graças a Deus que o Estado está te protegendo ainda. E não dá nem para pegar o dinheiro. Não dá para pegar. Você vai ter que comprar um imóvel, ou se for demitido. Tem condições. Tem condições para você ter acesso ao dinheiro que é teu. Então, cara, eu fico vendo essa situação e muitas pessoas não percebem. O 13º salário não é um salário extra, como a pessoa pensa. Ele é o salário anual do cara dividido em 13. Porque uma empresa faz um orçamento anual. Você faz orçamento na tua empresa? Sim. É anual? Sim. Pronto, então eu vou gastar tanto. É isso. E aí ele pega o salário e divide em 13. Então, em outras palavras, é um empréstimo compulsório que o empregado vai para o patrão. Ou seja, o patrão vai pagar o último salário dele do 13º mês e sem correção. Sem nenhuma correção. E você tem que levantar a mão pro céu, porque estou ganhando um salário extra. Não é salário extra. As pessoas acreditam nisso, mas não é o salário extra. E aí entra a previdência, e por aí vai, os descontos. Para pensar. Não, desconto tem muito. É um desconto descomunal. É descomunal. Descomunal, o desconto. E aí, se o cara ganha 10 mil reais, ele vai ter uns 3,5 de desconto. Aí ele recebe 6,5 na mão. Só que é o seguinte, ele custa para a empresa 19. Isso. Porque o salário dele é 10, a empresa gasta 19. Ele recebe 6,5. Só que do 6,5 que ele recebe, Joel, metade do que ele vai consumir é imposto. Metade. Em média, hoje no Brasil, 50% é imposto embutido. Tudo que você compra. Em média, claro. Tem produto que é menos, tem produto que é mais. Exemplo de carro, por exemplo, né? Carro é uns 40 e poucos por cento, 45%, mais ou menos, né? Eu não lembro de cabeça aqui, mas é 40 e poucos por cento. Cerveja, deve ser 60%, 70%. Produtos de cesta básica é menos, mas na média, 50%. Em outras palavras, se você recebeu 6,5%, desculpa, se o teu salário era 10, você recebeu 6.500 na mão, no fundo, esses 6.500, tudo que você for comprar, metade é imposto. Então, no fundo, esses 6.500 vale 3.250. Só que você custou para a empresa 19. Aí, pronto, agora os 3.250 é teu. Não, meu querido, desse dinheiro você vai pagar IPTU ainda, vai pagar IPVA. Você entendeu, cara? Você vai ter que pagar a escola particular para o seu filho, porque você teve o teu salário descontado ali para pagar os impostos, só que a escola que o Estado entrega é uma porcaria. Aí você vai ter que pagar. A primeira coisa que uma pessoa, quando melhora de vida, Joel, é tirar o filho da escola pública e botar na escola particular. Porque ele quer o melhor para o futuro do filho. Então você paga 2 vezes. Aí você já pagou por segurança pública, mas o Estado sequer tem controle do território, porque tem bandidagem, tem PCC, tem Comando Vermelho, você tem um monte de facção que domina, porque o Estado não tem controle sequer do território, de muitos lugares. E aí você tem que pagar segurança. Aí você vai morar no condomínio fechado, vai pagar um carro blindado, você vai pagar seguro. Mas aí é o seguinte, você pagou pelo SUS. Você pagou pela educação, você pagou pela saúde pública. Mas agora com aquele 3.200 de um salário que era 10, que você custa 19, você vai ter que pagar agora plano de saúde. Então, esse sistema escraviza as pessoas. Não é o empresário que escraviza a pessoa, é o sistema esse sistema que escraviza. E ele se traveste de amigo, cara. Não é amigo, é inimigo. Quando as pessoas entendem que é inimigo, aí o jogo muda. Aí ela vai ter uma outra postura, entendeu? Além dessa percepção, dessa noção, que é o primeiro caminho para... Uns 17 anos, 16 anos eu comecei. Começou, né? Para perceber, né? Igual... o mito do Platão, o mito da caverna. É o mito da caverna. É o mito da caverna de Platão. Pô, olha só, cara, tem lá um mundo, tem luz, tem árvore, tem... Lá de fora da caverna. Lá de fora da caverna. Qual que você acredita que é a solução para isso? Além da consciência. Primeira coisa, cara, você tá consciente disso? Consciente do que você paga, do teu desconto, da máquina que é falida, que ela não prepara, pelo contrário, ela te coloca em situação de desigualdade. Qual que é o caminho? Well, tem uma
Se não me engano é Harriet Tubman. Harriet Tubman, se não me engano. Uma abolicionista negra americana que trabalhou libertando escravos nos Estados Unidos. Ela tem uma frase que é assim, ó: libertei 1000 escravos. Só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Eu penso que abrir os olhos é a primeira coisa. Entender que aquilo que se traveste de amigo, na verdade, é inimigo, é a primeira coisa. A gente entender que toda essa exploração que existe sobre as pessoas, e eu falo isso, cara, tendo a grana que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, pra mim não muda nada na minha vida, mas eu vim de baixo, eu não consigo. Aliás, eu arrumo problema falando esse tipo de coisa. Posso ser censurado, posso ser processado, você entendeu? Mas eu, desde quando produzo conteúdo, eu busco trazer às pessoas consciência sobre essa realidade. E se a pessoa não sabe que está sendo escravizada, muito provavelmente ela é uma candidata a permanecer escravizada por resto da vida. Uhum. O problema é que quando chegar lá na época do INSS, lá da Previdência, da aposentadoria, já era. Ele tem que descobrir isso enquanto é jovem, para não se submeter a esse tipo de modelo que nos foi imposto. A gente nasceu dentro desse modelo. E eu comecei a perceber isso jovem. Eu falei, não vou entrar nessa fila, não vou entrar. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu não tive carteira assinada. Eu nunca na minha vida tive uma carteira assinada. Não tive carteira assinada. Não quis ter. Não quis. Não, eu simplesmente desprezo todo e qualquer tipo de previdência social que venha do Estado, toda e qualquer garantia, a ilusão de garantia que o Estado supostamente vai me oferecer. Eu simplesmente ignorei isso solenemente na minha vida. E não é porque hoje eu tenho grana. Eu fiz isso quando eu era pobre. Quando você não tinha. Eu fiz isso quando eu era pobre. Porque eu achava balela. Político aparecendo de 4 em 4 anos, fazendo as mesmas promessas de sempre, e as pessoas acreditando nas mesmas balelas de sempre. Então, assim, eu ignorei solenemente esse modelo todo. Eu sempre achei balela. E aí, cara, a solução é quando você precisa ter coragem de se desprender disso, porque pensa que toda a manada está indo em direção do sistema, né? Todo mundo, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, todo mundo tem esse valor. Quantas vezes eu ouvi, mas você não vai ir na sua aposentadoria, como é que vai ser? E se você fica doente? Quantas vezes eu ouvi esse tipo de situação? E eu entendo as pessoas, porque quando você conhece um modelo de vida, qualquer coisa que esteja fora desse modelo, porque esse modelo você aprendeu com teu pai, com a tua mãe, com a tua família, teus vizinhos, na televisão. Não é fácil você se desprender da manada, não é fácil. Você, quando decide se desprender desse fluxo, você leva um tempo até você ter resultado, e durante esse período você é taxado de maluco, de irresponsável, não é? Porque você não tem um emprego com carteira assinada. Eu nunca quis ter, nunca tive. Teus pais falavam nisso, eles estimulavam o quê? Meus pais me apoiavam muito, no sentido do que eu era um garoto estudioso. Eu fui um cara que venci no sistema acadêmico, sabe, João? Uhum. Eu fui um dos melhores alunos. Eu passei nas melhores faculdades. Então eu não sou um cara recalcado porque eu não consegui passar. Sim. Eu passei nas melhores faculdades federais. E para um jovem da minha realidade, só podia ser uma faculdade pública. Meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade privada. Então passar numa faculdade pública era um up, era o máximo, era o que alguém da minha realidade poderia ter. Sim, eu passei. Acontece que num dado momento eu questionei. Você entendeu? Eu questionei. E pensei que eu indo para a faculdade que eu iria, eu levaria 5 anos para me formar. Eu tinha já 19 anos. Eu fiquei 3 anos, né? Naquela história do concurso. Uhum. Então me formar com 24 anos se não tivesse nenhuma greve, o que é improvável. Provavelmente me formaria com 26 anos de idade. E aí talvez fosse arrumar meu primeiro emprego de engenheiro de software. Porque era ciência da computação que eu estava fazendo, engenharia da computação. E aí minha vida talvez começasse aos 27 anos de idade.